Fala pessoal, bem-vindos a mais um Expresso do Arquiteto. Nosso convidado de hoje é o grande Cadu Mairesse, um dos maiores arquitetos do Brasil e particularmente um dos meus favoritos. Né? É um prazer ter você aqui, Cadu. Fico feliz aí pelo convite, espero poder conversar aí sobre arquitetura, sobre o escritório, sobre tudo que for dúvidas e questões aí legais para a gente conversar um pouquinho. É sempre legal conversar sobre arquitetura e mostrar um pouquinho do trabalho da gente aí. E agradeço os elogios, que é sempre bom, ser bem-vindo. Bem-vindos ao Expresso do Arquiteto, uma viagem pelo mundo da arquitetura. O seu podcast semanal com vídeos novos todos os domingos. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Ô Cadu, explica um pouquinho pra gente quem é você, como é que foi o seu começo. Se apresenta pra galera aí. Bom, vamos lá. Meu nome é Carlos Eduardo Mairesse, mais conhecido aí como Cadu Mairesse. Eu venho de uma família sem tradição nenhuma de arquitetos, enfim, né? Eu comecei na arquitetura na faculdade em 98, 1998. Eu morava junto com um amigo em Porto Alegre e ele fazia arquitetura na Unicinos, e através daquele momento que eu vi ele trabalhando ali, eu acabei descobrindo que era uma coisa que eu gostava, não tinha nenhuma relação com a arquitetura. Entrei na faculdade, comecei a cada vez curtir mais, enfim, e aí saí. Do dia que eu saí, eu montei um escritório com outros amigos, né? Inclusive dois ainda trabalham comigo até hoje. Um é meu sócio e a Juliana é gerente geral aí do escritório. E a gente, nesses quase 20 anos de carreira, eu praticamente fiquei dedicado sempre à arquitetura contemporânea, para não dizer sempre, e sempre voltado muito mais para a área de residências, né? Ao longo do processo, a gente foi subindo de nível, trabalhando cada vez com residências maiores, com um potencial maior, mas a ideia sempre foi trabalhar com arquitetura contemporânea nas residências de alto padrão. Esse foi sempre o objetivo. E, claro, agora a gente já está num momento onde algumas coisas estão evoluindo assim, a ponto da gente começar agora a fazer alguns empreendimentos grandes. A gente está fazendo uma transição para uma área de empreendimentos em prédios, né? E também algumas questões de desenho de condomínios residenciais de casas, né? De diversas casas. Então, é tudo uma questão de evolução aí de carreira, e a gente está chegando num outro patamar agora muito legal e tendo a oportunidade de trabalhar em projetos bem interessantes. Nossa, que bacana. E um detalhe que você não falou é que o seu escritório fica em Gramado, né? Uma das cidades mais E turísticas do Brasil. é até uma história engraçada, assim. A gente tem duas sedes hoje, na verdade, né? A gente tem uma sede em Gramado, que é a nossa principal sede, e uma sede em Novo Hamburgo, que é aqui próximo. A gente dividiu um pouquinho ali a questão, porque a sede de Gramado é onde estou eu e o Juliano. A gente tem muitas obras aqui na região, e eu também fico com a parte toda criativa, né, do processo do escritório. E lá em Novo Hamburgo a gente tem o Cláudio, que é o nosso outro sócio, que faz a coordenação da área técnica, onde a gente faz todo o desenvolvimento do projeto, onde a gente faz toda a questão de aprovações de prefeitura, engenharias, enfim, tudo isso está alocado lá. É onde a gente tem o maior número de pessoas trabalhando, de colaboradores trabalhando com a gente, né? Hoje a Maresc chegou aí, acredito que seja em 29 ou 30 pessoas envolvidas no processo, que é razoavelmente grande para um escritório de arquitetura, né? Então é bem legal. A gente conseguiu organizar o escritório de uma forma que a gente tenha praticamente todos os acontecimentos dentro do escritório. A gente terceiriza muito pouca coisa, né? A gente tem toda a parte de marketing interno, toda a parte financeira também feita internamente, toda a parte de renders, maquetes eletrônicas, a gente faz tudo interno, e toda a parte de desenvolvimento de projetos, todos os arquitetos, enfim, todo mundo trabalha internamente. A única questão que a gente realmente ainda faz essa terceirização é a parte de engenharia, que a gente trabalha sempre com o mesmo escritório de engenharia e faz os cálculos de elétrica e hidráulica estrutural através de um parceiro que faz agora, acho que deve fazer cerca de 6 a 7 anos que a gente trabalha sempre com o mesmo parceiro, que é bem bom para a gente, porque os projetos não são simples. A gente tem algumas questões principalmente estruturais aí complexas, e isso é um diferencial do escritório. Com certeza. E o que eu ia falar é que Gramado, particularmente Gramado, é uma das minhas cidades favoritas do Brasil, no mundo, na verdade, assim, de todos os lugares que eu já visitei, Gramado é surreal. E aí a questão do turismo é muito forte, né? Então tem muitos hotéis, tem muitos
restaurantes temáticos, parques. Vocês nunca pensaram em talvez entrar um pouco nessa área, fazer um projeto assim nesse sentido? Gramado é uma cidade incrível, né? Eu e minha esposa, a gente tomou a decisão de nos mudarmos para cá 6 anos atrás, sem nenhuma relação com... Não tinha projeto fechado, não tinha nenhum amigo conhecido, alguém que pudesse nos ajudar na transição, mas pela qualidade de vida e tudo, a gente resolveu vir para cá. Hoje, a gente usa o turismo de outra forma. A gente faz hoje muito projeto residencial em alguns condomínios aqui, que são alguns para moradores, para pessoas aqui da cidade, mas que trabalham com turismo. Então, no final das contas, o investimento acaba vindo através do turismo, né? Também fazemos algumas casas para pessoas que usam a cidade como turismo, vêm para cá para descansar, para passar férias. E agora, nesse momento, a gente está realmente numa transição bem legal, onde começamos a trabalhar com empreendimentos voltados para o público mais de turismo, que são esses prédios, algumas questões relacionadas à hotelaria. A gente também fez uma loja, que também tem uma loja de móveis bem legal, o projeto, e também tem um ar de ser voltado para esse turismo, né? Então, acaba acontecendo muito isso, da gente, de alguma forma, estar linkado ao turismo, mas não necessariamente fazendo esses projetos tão específicos, né? Até porque, apesar de a gente ter clientes que são donos de lugares temáticos, né? Por exemplo, não é muito a nossa praia, assim, a gente não tem muito esse viés. Então, eu sou muito tranquilo em relação a isso, né? A gente procura focar o trabalho no que a gente realmente é bom e no que a gente consegue trazer um resultado legal para os clientes. Então, não é muito a nossa praia essa parte dos restaurantes temáticos, mas eu gosto bastante de ir lá para me divertir, assim, mas não é muita arquitetura que eu faço normalmente também. Certeza. E vocês começaram o escritório em Novo Hamburgo? Não, na verdade, assim, ó, contar um pouquinho a história, né? Quando eu me formei lá em 2005, a gente montou um escritório que chamava 4D Arquitetura, que era formado por 3 arquitetos, né? No início 4, depois a gente ficou em 3, que era eu, o Juliano e a Juliana. A gente ficou ali 12, 13 anos trabalhando junto e conseguimos fazer uma arquitetura legal, ganhamos alguns prêmios, algum reconhecimento. Basicamente era a mesma ideia que a gente tem hoje. A gente fazia pequenos prédios e muita casa, esse era o objetivo. Chegou um ponto ali no escritório onde cada um de nós ali dos sócios tinha um desejo específico, né? O Juliano tinha uma ideia de fazer mais incorporação, a Juliana tinha a ideia, estava num momento de expansão familiar, tendo filhos, e estava querendo diminuir um pouquinho o ritmo. E aí a gente, de forma muito amigável, resolveu separar. Eu imediatamente abri a Mairesse como um exército de um homem só, né? Lá em Porto Alegre. Logo depois eu já vim morar em Gramado. E aí, através do trabalho que a gente estava fazendo de arquitetura com o marketing, que é coordenado pela minha esposa, a gente começou a crescer. Veio a pandemia, que teve aquele estouro de todo mundo querendo construir e reformar. A gente começou a crescer muito. E aí foi aonde o Juliano, que era meu sócio lá na 4D, voltou a trabalhar comigo como sócio. Ele faz a coordenação das obras hoje aqui, né, do escritório. E a Juliana, posterior, também veio assumir como braço direito, digamos assim, na parte criativa. Ela me ajuda muito ali na parte de criação. E nos dias que eu viajo muito, eu tenho muita agenda, né, com cliente, muita coisa me faz ficar alguns dias fora da rotina do escritório. Então a Ju, ela fica responsável por tocar os projetos, né? Não deixar os projetos pararem quando eu não estou no escritório. Então é bem legal. Mas, então, hoje a sua área mesmo aí no escritório, você está sempre colado aí nessa parte de criação, está participando sempre dos projetos? Isso, na verdade, assim, ó, quando o escritório começou a crescer e a gente começou a organizar os processos internos, eu sou muito ciumento por parte de projetos, então eu nunca quis abrir mão, né? Então, hoje, 100% dos projetos estão lançados, a ideia é sempre comigo, né? Eu sempre trabalho, obviamente, hoje a gente dividiu o escritório em 3 grandes grupos, né? Que é a parte de criação, a parte de desenvolvimento e a parte de obras, né? Então, a parte de criação, eu trabalho junto com seria eu, a Juliana, a Mari, a Michelle, o Diego e o Vicente. São um grupo de 6 pessoas ali que vão desde o lançamento
até todos os desenhos de entrega para os clientes, até as maquetes eletrônicas. A gente faz isso e eu participo de todos os projetos. Quando eu não estou ali no dia a dia, eu estou dando a direção técnica e fazendo algumas revisões. Mas os projetos, principalmente projetos das casas e dos prédios, 99,999 eu me envolvo no processo inteiro, né? Então, é uma questão importante, porque além, obviamente, de fazer a coordenação geral do escritório, né, de ser a pessoa que dá o norte para tudo, eu não abro mão dessa questão de arquitetura, porque hoje a Mairesse é uma referência, uma assinatura de arquitetura, né? E aquilo que a gente sempre, eu brinco com os clientes, pode gostar ou não gostar da forma que a gente trabalha, mas a gente é reconhecido pelo trabalho que a gente faz como uma assinatura de arquitetura. E isso vem através do meu traço. Não adianta um outro arquiteto, por mais talentoso que seja, se ele vai lançar um projeto, ele vai ter a assinatura dele. Então, quando os clientes contratam a Mairesse, é importante que fique claro para eles que o desenho, né, a parte criativa sempre vai estar comigo, para que eles realmente sejam contemplados com o que eles estão contratando, que é uma assinatura de arquitetura, que é o meu traço, na verdade. Com certeza. E tem muito escritório que cresce e o fundador, né, do escritório acaba tendo que migrar para a área de relacionamento com os clientes e acaba deixando de lado um pouco essa parte de criação. Mas realmente é essencial, porque, como você falou, o seu escritório cresceu com o seu traço, né? Então você acaba perdendo Exatamente. se você sair. Isso é um cuidado que a gente tem muito grande. Obviamente que ninguém aqui é hipócrita de achar que... por exemplo, eu até brinco, né? Eu virei o tiozão da arquitetura, né? O escritório todo trabalha em BIM hoje, né? E fizemos o curso de BIM ali há 2 anos atrás. Todo o escritório fez, todo mundo que entra trabalhando muito bem na ferramenta. Eu não trabalho em BIM, por exemplo. Eu não tenho... não é nem que não tenho interesse, eu não tenho tempo e nem disponibilidade para aprender uma ferramenta. Então, assim, eu faço os lançamentos meio que a moda antiga, trabalho muito no SketchUp e no AutoCAD, e depois, na transição para desenvolvimento, a equipe desenvolve. Então, eu tive esse cuidado de organizar o escritório de uma forma onde o Cláudio, meu sócio, assume os clientes a partir de um certo ponto. Então, quando a gente passa a parte de estudo preliminar, de criação visual e de layout da casa, e vai para reuniões técnicas, a gente faz os projetos completos, a gente trabalha com projeto da arquitetura, de interiores e todas as engenharias, né? Isso é uma forma que a gente acredita que seja melhor para entregar o pacote todo. E aí, quando a gente passa dessa parte criativa, vai para sistemas, ar-condicionado, piso aquecido, vidro duplo, placa fotovoltaica, toda essa questão, o Cláudio, o meu sócio, ele assume isso e conduz essas questões todas técnicas com o cliente e faz a transição para, no futuro, quando a gente está envolvido na obra, fazer essa transição novamente para o Juliano, nosso outro sócio, que conduz os clientes. Então, é importante a gente ter pessoas muito qualificadas. Eu acho que esse é um grande diferencial da Mairesse. Eu me cerquei de pessoas sêniores, né? Hoje a gente tem, se não me engano, 3 ou 4 estagiários de 30 pessoas. Então, a gente tem muitos arquitetos, a gente tem muitas pessoas sêniores, né, em todas as pontas, para que a gente pudesse realmente fazer essa transição entre as etapas sem deixar um trauma, digamos assim, na relação, que é muito importante, né? A relação é muito longa, a gente trabalha às vezes 2, 3 anos, né, com um cliente específico. Então é importante essa conexão entre as etapas e a gente conseguir manter um atendimento bom e deixar o cliente sempre satisfeito com o que está acontecendo ali em relação à casa, porque a gente sabe, né? Para muitos é a casa da vida, é uma casa que vai fazer na vida, é um investimento muito alto, então a gente preza muito pelo andamento do processo. Assim, né? Com certeza. E ter essas etapas bem definidas fazem uma diferença absurda, porque às vezes o escritório também acontece do escritório crescer muito e os projetos acabarem se perdendo no meio da bagunça ali. São tantos projetos que às vezes você perde um pouco do que está acontecendo com cada projeto. E você ter essas etapas bem definidas faz com que o projeto flua melhor, né? Isso foi uma coisa que eu acho que é um mérito nosso ali na questão da Mairesse, é que a gente antecipou alguns acontecimentos, a gente viu que algumas coisas iam acontecer, a gente penou muito tempo com coisas bem básicas de dar retorno para o cliente, o teu projeto está aprovado, preciso de tal documento,
ou situações do dia a dia de pautas, né? A arquitetura é muito engraçada. Às vezes tem um projeto que demora 20 dias para ficar pronto e tem um outro detalhe que tu precisa de 30 minutos. E aí, às vezes, tu fica preso naquele de 20 dias, deixando uma questão pequena podendo ser resolvida por uma questão de gerenciamento. Então, um dos grandes méritos aí de toda a gestão da Maersk é que a gente, há 2 anos, 1 ano e meio atrás, a gente colocou uma pessoa específica lá dentro do escritório para fazer essa gestão do dia a dia do escritório, que são muitas pessoas. Então, saber o que é gestão de projetos, né? Que parece meio básico para os arquitetos fazer gestão de projetos, mas não é tão fácil assim, né? Dar os retornos para os clientes, ver se toda a documentação chegou, saber o que cada um dos arquitetos está fazendo, quando que entra uma revisão, quando que vai para a engenharia, quando fica liberado para a obra. Então, essa gestão foi um grande ganho aí no processo e acabou tornando possível isso que eu estava te comentando, que eu tenho uma visão geral do escritório, as decisões grandes a gente discute entre sócios e toma elas para frente, mas o dia a dia do escritório anda praticamente sozinho pelas pessoas que estão ali e aí nos libera para trabalhar muito bem os clientes e também estar presente na etapa de projeto, que é o mais importante, né? Já que é disso que a gente vive, na verdade, que é fazer projeto. Com certeza. E com relação a esse, você tem um estilo arquitetônico muito próprio, né? Como é que surgiu esse estilo? Quais são suas inspirações nesse? Quando você começou, né? Eu imagino que você tinha algumas inspirações aí, talvez pegou uma inspiração de um, uma inspiração de outro, e surgiu esse estilo. Como é que foi esse começo? Você já tinha esse traço aí no começo? Como é que foi? A gente na faculdade, a gente sempre brinca, eu e o Juliano, meu sócio, e a Ju, que trabalha comigo também, a gente se formou na mesma turma, né? E a gente já incomodava bastante na faculdade, assim, a gente era questionador, a gente puxava a fila para tomar decisões e acabou nesse processo, de certa forma, sendo muito respeitado pelos professores mais sêniores, assim. Então eles meio que nos acolheram e sempre nos mostraram coisas muito legais, assim. Então me lembro que na época da faculdade assim, a gente estudava muito Frank Lloyd Wright, coisas muito básicas, né? Básicas até sacanagem, mas coisas mais antigas que foram a base, né? Da arquitetura de maneira geral. E aí quando eu saí da faculdade ou ainda na faculdade, comecei a descobrir alguns arquitetos. Eu sempre falo muito do Matthias Klotz, que é um arquiteto sul-americano aqui que é absurdamente excelente. Ele estava sempre um passo à frente da arquitetura contemporânea. E aí, do dia que a gente saiu da faculdade, a gente decidiu, eu já tinha isso muito claro, tanto que hoje, se me pedirem um projeto com telhado, assim, eu não sei nem fazer, entende? Não é uma coisa do dia a dia. E através disso, a gente começou a trabalhar muito a arquitetura contemporânea e e aí eu acho que tem um ponto muito importante assim, na transição ali, quando eu saí da 4D Arquitetura e comecei a Maersk, que foi uma continuidade, sempre existe um hiato de clientes ali. Então, naquele período de alguns meses ali, onde tinha menos volume de trabalho pela transição, eu acabei estudando muito alguns outros arquitetos bem modernos, contemporâneos hoje, Márcio Kogan, Arthur Casas, caras muito relevantes na arquitetura residencial mundial. O Brasil tem uma relevância muito grande nesse setor. E aí eu ainda trabalhava, por exemplo, a parte de estrutura um pouco mais pesada e eu tinha essa necessidade no meu traço de deixar um traço mais leve, mais elegante. E eu fui pesquisar e fui estudar, fiz algumas reuniões com engenharia para descobrir como que eu faria para ter essas linhas mais esbeltas. E aí, nesse meio de caminho, foi onde teve a transição para a minha segunda fase de arquitetura, digamos assim. A arquitetura é a mesma. Se pegar projetos lá de 20 anos atrás, você vai ver que as ideias são as mesmas. Mas esse traço mais refinado, com linhas um pouco mais leves, veio nesse período onde eu consegui evoluir um pouco na questão da estrutura. E até por isso que eu hoje entrego a estrutura junto, porque a gente tem uma forma muito peculiar de trabalhar, e não é qualquer engenheiro que vai pegar e vai calcular e não vai mexer na arquitetura. Então, a gente acabou fazendo esse caminho e eu acho que o grande diferencial do traço está nessa evolução que eu fiz aí e um pouco do que eu estudei para poder buscar essas linhas um pouquinho mais leves aí. Mas se for pegar lá atrás, já tinha muita coisa acontecendo na época, né? E
E eu acho que isso é só uma evolução, né? Falando sobre evolução, né? A gente tem tido a oportunidade de viajar bastante o mundo, tanto pessoalmente, né? Eu gosto muito de viajar, e também podendo fazer visitas importantes. A gente tem ido nos últimos anos, né? O Salão del Mobile em Milão, por exemplo, ou a gente foi agora à Feira de Construção Civil na Alemanha. Tudo isso traz alguns insights e hoje a gente está saindo de uma linguagem tão pesada das caixas, né, da arquitetura de caixas, né, caixotes, como os clientes gostam de falar, para uma linha mais fluida, com alguns detalhes de retas curvas, assim, sempre buscando elegância, saindo daqueles volumes tão básicos, né? Então, isso tudo são fases. Eu acredito que o importante é que a gente consiga ter uma arquitetura que vá permanecer relevante por muito tempo, né? Então, tentar não entrar em modinhas, né? A arquitetura contemporânea se faz há 1000 anos atrás, né? Se for pegar lá Le Corbusier e, sei lá, vários arquitetos antigos que inventaram esse sistema, já estava tudo lá. Só que a tecnologia vai evoluindo, vai te dando possibilidade de tu refinar esse traço. Então, a gente está sempre evoluindo, mas nunca perdendo a essência que foi sempre a mesma, né? Excelente, né? Muito bom. E essas viagens são excelentes porque te trazem uma visão também do que está acontecendo no mundo, de quais são as tendências, né? Do que está dando certo e que não está dando certo. E eu falo muito sobre isso, né? Eu acho que eu sempre digo assim, qual que é a receita do sucesso de um escritório de arquitetura? Eu tive a sorte, né, das coisas que eu gosto fazerem diferença para o meu trabalho. Então, eu gosto muito de viajar. Então, eu acabo fazendo isso como uma forma praticamente empírica, assim, vamos para tal lugar. E aí chega lá, a gente teve a oportunidade de ir para os Estados Unidos agora, e eu sempre, a minha arquiteta favorita, a arquiteta favorita de todos os tempos é a Zaha Hadid, né? Eu, desde a faculdade, a gente ficava pensando, como é que essa louca desenha esses negócios, quem que calcula, né? A gente ficava pensando nisso. Então eu tenho sempre uma meta, né? Todos os lugares do mundo que a gente vai, eu sempre pesquiso para ver se tem algum prédio dela para ir visitar pessoalmente. Então cada vez que a gente faz isso, é uma super experiência que te leva para pensar, meu Deus, como é que se faz, como é que eu vou executar? E aí tu chega aqui e discute, aí mostra, aí conversa com a galera do escritório, e isso não vale só para a Hadid. Toda vez que a gente viaja, a gente tenta visitar alguns prédios referências de arquitetura para absorver aquela questão e depois vai acabar chegando lá na ponta, né? Há 2 anos atrás a gente foi em Milão, chegou lá, estava muito em alta, assim, o uso de pedra natural, coisas que a gente já fazia até, né? E aí aquilo serviu como uma validação do que a gente está fazendo, né? Da gente estar enxergando mais na frente e pensar, legal, a gente está pensando, já está fazendo algumas coisas que estão virando tendência agora. Isso é muito gratificante. E aí, através das viagens, a gente vai refinando isso para sempre evoluir, né? Então, eu acho que as viagens fazem parte absurdamente da, da questão evolução arquitetônica. E hoje, a gente sabe, né, a gente trabalha muito com rede social, né? A rede social, ela como é que a gente pode dizer? Ela tem uma tendência de te entregar aquilo que tu já está vendo. Então, você começa a olhar lá a arquitetura nórdica, vai começar a aparecer a arquitetura nórdica. Né? Então, é muito importante para quem não tem a oportunidade tanto de viajar e ver outras coisas, tentar abrir um pouco a cabeça em relação a pesquisas, né? A pesquisar repertório, a ver outras coisas que estão acontecendo, para não ficar limitado só no que a rede social está te entregando ali naquele momento. Né? Isso é bem importante também. Com certeza. E um ponto que eu queria falar também é sobre essa questão das redes sociais, porque as redes sociais da Mairesse são muito boas. Né? Os vídeos, a produção dos renders dos projetos, vocês têm um estilo, até além de ter um estilo próprio no projeto, até no próprio render vocês têm um estilo único, porque se você for procurar, você não acha outro escritório com o mesmo estilo de vídeo, de render que vocês fazem, de postagens. Isso é muito legal. E aí tu sabe que entra nessa questão que eu te comentei, quando as coisas são feitas de forma mais verdadeiras e não fabricadas, as coisas funcionam, né? Falar um pouquinho do marketing, né? O grande diferencial da Mairesse é que eu tive a competência ou a sorte de casar com a minha esposa, que é
extremamente especialista em marketing. Há 2 anos atrás, inclusive, a Mairesse, de certa forma, comprou a Galerie, que era a empresa dela de gestão de conteúdos e mídias, e ela sempre fez as mídias, ela sempre teve um papel muito importante aqui na questão de desenvolvimento do escritório, mas no momento em que ela veio ser sócia da Mairesse, trouxe toda a equipe dela e a gente conseguiu fazer certas coisas acontecerem que a gente tinha em mente, como, por exemplo, ter um canal de YouTube, gerar uns vídeos muito bons. Eu me desenvolvi também para falar, para poder expressar melhor, também trazer um pouco explicar para as pessoas do dia a dia aí como que funciona a arquitetura, mostrar um pouco do nosso trabalho, isso é muito importante. E a questão dos renders é muito engraçado. Lá na faculdade, nos primórdios das maquetes eletrônicas, eu e um outro colega meu na época, o Gabriel, a gente começou a trabalhar com 3D Studio. Todo mundo estava na febre do SketchUp, entregava aquela maquete do SketchUp que é a mesma há 25 anos, né? Aquele desenho animado, e a gente começou a mexer no 3D Studio e ficava às vezes uma noite inteira para renderizar uma imagem ridícula, assim, mas estudando. E aí, quando a gente formou a 4D lá atrás, um dos diferenciais que eu sempre falei era que a gente tinha que ter uma assinatura de renders. Os renders tinham que ser sempre iguais, né? Então, eu sempre fiz os renders do escritório. Até 3, 4 anos atrás, eu fazia todas as maquetes eletrônicas, modelava tudo, fazia tudo. E aí, há 4 anos atrás, o meu sobrinho veio trabalhar comigo, veio passar um tempo na minha casa, e eu desenvolvi ele. Eu ficava do lado do computador dizendo, não, vamos fazer isso. Aí a gente comprou um curso de render do Ander Alencar, indico, que é sensacional. Fizemos uma transição, eu trabalhava em V-Ray na época, no V-Ray do 3D Studio, né? A galera trabalha muito no V-Ray do Sketch, né? Trabalhava no V-Ray do 3D Studio. Fiz essa transição para o Corona junto com o meu sobrinho, e a partir dali, o Diego trabalha com a gente com render também fez o mesmo curso. A gente tem uma biblioteca de blocos escolhidas, materialidades que a gente escolheu, então por isso que a gente consegue, apesar de ter mais de uma pessoa fazendo render hoje no escritório, a gente consegue ter essa assinatura de render que é super importante aí no processo. Acho que é um diferencial, e cada dia mais, né? A gente começou agora a fazer um monte de animação, trabalhando também, começou a trabalhar um pouco em Unreal, não sei se você já ouviu falar desse programa. É um programa que é legal para algumas coisas, ainda não entrega a qualidade que a gente precisa, mas nos ajuda para algumas animações aí, é bem, bem legal também. Muito legal. O Ander já é um convidado antigo aqui do nosso podcast, e essa temporada a gente vai ter o irmão dele, que é o Nicolas Alencar, muito bom também. E essa questão dos renders... O Ander é absurdo, assim, né? O trabalho que ele faz, né? Ele é sensacional. Excelente. Hoje em dia ele é respeitado no mundo todo. O mundo todo conhece o trabalho dele. E foi muito importante para nós a transição para o Corona ali. Na época a gente pagou e era bem caro o curso dele. Mas eu indico. Isso é uma coisa que claro, a gente fala meio de barriga cheia, né? A gente tem um escritório bem organizado, que tem um bom capital, digamos assim, né? Então a gente pode fazer esses investimentos, né? Mas tudo que a gente tem feito de investimento em qualidade de entrega para os clientes, como, por exemplo, fazer um curso caro, proporcionar isso para os nossos colaboradores, isso ajuda lá na ponta a entregar cada vez mais qualidade e vai dando o estofo para a gente ir subindo. Eu sempre brinco, né? A gente joga uma liga que é muito alta, mas ainda tem outras ligas acima, né? A gente tem coisas absurdas acontecendo no mundo da arquitetura aí, e cada dia a gente está aí trabalhando para crescer mais e aprender para poder continuar subindo, né? A gente não pode nunca estagnar no processo que a gente está aí. É isso aí. E o render hoje, na minha opinião, pelo que eu estou em contato com muitos escritórios, né? Por conta do podcast, eu sempre estou conversando com muitos escritórios. E o render é a base. Hoje em dia, eu acho muito difícil um escritório que está começando hoje conseguir se destacar no mercado se ele não tiver um render de qualidade, se ele não tiver uma apresentação legal, porque a concorrência está grande, você tem que ter um diferencial. Tem que ter um diferencial e outra, né? Os arquitetos reclamam muito que os clientes mexem nos projetos, que não sei o quê. Eu tenho uma opinião muito clara, né? Se tu tá trabalhando para um nicho de cliente, que é o teu nicho, né? Porque quando tu é mais novo, tu faz qualquer coisa, né? Bom, o cara quer fazer lá tal
tal projeto, tu faz o que o cara quiser. Eu tive uma postura muito forte desde o início. Eu nunca me vendi, digamos assim, em termos arquitetônicos, de fazer qualquer coisa só para poder fazer. A gente sempre brigou muito por fazer aquilo que eu acreditava que fosse realmente diferente. Então, dessa forma, a gente consegue convencer os clientes que aquilo que a gente está propondo é a melhor opção. Só que se nós não tivermos um desenho bem feito, com as informações que o cliente precisa, uma maquete eletrônica que represente aquilo que você está falando, é muito difícil tu querer convencer. Eu sempre brinco, né? Um professor nosso lá da faculdade dizia muito assim, ó, não adianta tu ser bom. Ele falou isso numa entrega ruim que eu fiz lá no projeto. Não adianta tu ser bom, tu tem que parecer bom. Não adianta tu dizer que tu vai fazer, que tu acontece, que teu projeto, o balanço, se não tiver desenhado, se não tiver como mostrar isso e convencer de que aquilo funciona, não adianta nada. Não vai. Isso vale para tudo. Então, um escritório novo hoje que quer começar, eu diria que a principal ferramenta é maquete eletrônica. Sem maquete eletrônica, fica muito difícil de tu convencer os teus clientes que teu trabalho é bom. Totalmente. E, inclusive, eu falei até que era um diferencial, mas se você for ver os escritórios aí do Sul, o que eu vejo que essa parte é mais desenvolvida aí, já está se tornando algo mais do que um diferencial, já é algo essencial, porque a maioria dos escritórios estão começando a fazer. Então, você tem que estar atualizado. E as ferramentas estão evoluindo também, né? Hoje, Sim. Eu sempre brinco, né? É que nem artista, né? O arquiteto, ele é um artista, e o renderista, a visão de render é um artista. Se tu der as mesmas ferramentas para dois renderistas diferentes, o resultado vai ser completamente diferente. Assim como se tu der o mesmo terreno, com o mesmo programa de necessidade para dois arquitetos diferentes, as soluções vão ser completamente diferentes. Então, eu acho que o grande diferencial, que é onde... Porque hoje todo mundo tem acesso a bons programas, tem acesso a ferramentas para fazer boas maquetes eletrônicas. O grande diferencial é o toque do artista, de tu ter uma linguagem que represente, que seja bem aquilo que tu falou. Pô, bati o olho aqui e já sei que é da Maersk, entendeu? Uhum. Então, eu acho que esse é o grande desafio para as pessoas, de maneira geral, os arquitetos que trabalham, tentarem achar o seu caminho, né? Eu acho que esse é o grande ponto de tentar sempre. Eu sempre bato muito nessa tecla. O escritório, os arquitetos, eles têm que sempre buscar o lado mais artístico possível deles, na linguagem deles, né? Esse que vai botar eles num nicho diferenciado de trabalho. Com certeza, eu concordo 100%. Deixa eu te perguntar, depois de tantos projetos, né, tantos anos aí de escritório, tem algum projeto favorito? Conta um pouquinho pra gente. Cara, é complicado. Eu sou tão fominha para fazer projetos que a gente brinca muito, a gente está sempre inventando, né? Eu fiz a minha casa da praia, agora a gente está começando a construir aqui em Gramado uma casa para nós, vai fazer outra casa na praia, e é muito engraçado, assim, a gente sai para olhar um terreno, nem estou pensando em comprar, nem tenho dinheiro para comprar, mas eu chego lá, pego o terreno e já faço uma casa para ver se vai funcionar. Então, eu sou muito fominha. Então, a gente sempre tem o próximo grande projeto. A gente tem tido a oportunidade, eu acho que esse é o grande, mais do que um projeto especificamente, é um momento que a gente está vivendo. Quando tu começa a trabalhar com projetos grandes, começam a vir clientes muito com mais poder de investimento, querendo fazer coisas mais legais, o que muda, na verdade, são os sítios, né? Os terrenos. Então, hoje a gente está tendo muito uma oportunidade de trabalhar, está com um projeto em Trancoso, praticamente na beira da praia do Espelho, então isso é muito legal. Aí tu vai a São Paulo trabalhar uma casa que tem uma vista lá para o Jockey Club. Aí tu tá aqui em Gramado trabalhando um empreendimento numa montanha, um topo de montanha com uma vista 360 graus. Aí tu tá fazendo um outro empreendimento que tem uma vista para o Vale lindo. Aí tu faz uma casa que tem um pôr do sol espetacular. Aí tu faz uma outra casa que é na beira de um lago. Então, esse eu acho que é o grande momento. Assim. Cada dia a gente está vivendo, não tem um projeto especial, mas a gente vive momentos especiais por estar tendo a oportunidade de fazer projetos muito bacanas em lugares muito legais também. Eu acho que esse é o grande ponto aí. Certeza. E eu queria colocar alguns projetos aqui para o pessoal ver as imagens. Claro. Cita aqui uns 5 projetos ou top 3 projetos aí que você gostaria de apresentar para o pessoal. Fala o nome aqui que eu vou colocar as imagens, o pessoal vai estar vendo. Ou assim, de cabeça é complicado. Acho que uma casa... Não precisa ser os 3 favoritos não, para não deixar o cliente com ciúme.
Não, eu acho assim, ó, eu vou te dar os motivos, assim, tá? Eu acho que a Casa Aspen aqui em Gramado é uma casa muito legal por vários motivos. Foi a primeira grande casa que a gente fez aqui na Serra, né? E os clientes confiaram em nós do início ao fim. Então ali a gente fez projeto, interiores, gestão de obra, tudo que a gente fazia as propostas, né, para melhorar o projeto e eles compravam a ideia. Então acho que a Casa Aspen é um projeto muito legal, assim, no sentido geral. Eu acho que a casa Black Piano é uma casa que a gente teve a oportunidade de entregar ela no passado. E é uma casa que abriu uma nova porta, no sentido assim, o cliente hoje até a gente considera ele um amigo nosso, assim, no sentido porque ele nos trata absurdamente bem. A gente está fazendo outro projeto para ele agora também. E a Black Piano, ele foi muito assertivo, assim, ele disse assim: eu quero que vocês me surpreendam, eu quero uma casa que é um resort, eu quero uma casa que é diferente do que é um normal. Então essa forma de instigar e obviamente juntamente com um potencial de investimento grande, acabou nos trazendo, nos tirando um pouco da zona de conforto e nos levando para um outro patamar, assim, né? Vamos pensar um terceiro projeto. Eu vou dizer que eu acho um terceiro projeto muito legal é a casa em Trancoso. Essa casa é muito bacana porque leva, né, toda uma levou a arquitetura contemporânea para um lugar onde a natureza é muito forte. Então a gente acabou trazendo uma linguagem contemporânea, mas obrigatoriamente por regras do condomínio temos que trabalhar com um grande telhado, por exemplo, coisas que saíram também da zona de conforto, e o terreno também muito legal, e a gente conseguiu trazer uma arquitetura super contemporânea com a assinatura da Mairesse, mas também diferente daquilo que a gente trabalha no dia a dia. Mas que os outros clientes não se sintam desmerecidos, né? A gente tem uma casa que eu acho sensacional também, que é a Casa Rockstar, que é aqui em Gramado. Ela não começou a obra ainda, mas é uma casa muito diferente, arrojada do tradicional. Acho que é uma casa sensacional, e assim como muitas outras, né? A gente tem hoje, eu até perdi a conta, mas eu acredito que a gente tem aí mais de 200 casas entre projetos recentes ou projetos que estão sendo executados, e coisas muito legais, né? A arquitetura me deu a oportunidade de fazer projetos em diferentes lugares. A gente está com casa ficando pronta em Foz do Iguaçu, casa iniciando, casas no interior de São Paulo, casas iniciando em Minas Gerais, casas em Angola, projetos nos Estados Unidos. Então, tudo isso, através da arquitetura, é uma bênção assim, que a gente conseguiu trabalhar. E aí eu acho que fica uma dica para os novos, né, arquitetos. O mais difícil é constância. Então, acredita naquilo que faz, melhora e vai. Ninguém vai sair hoje da faculdade fazendo projeto em Trancoso, na beira da praia. Não existe, sabe? Isso é utopia, né? Então, vai na fé, como se diz, né? Começa lá nos projetos menores, sempre com conceito, vai evoluindo, até o momento que vai surgir a oportunidade de fazer um projeto bacana, que vai te esforçar, vai fazer ali o projeto, aquele projeto vai gerar outros frutos, né? Eu acho que dentro das 3 casas faltou aí uma, né? Que é a Casa do Mar. A Casa do Mar tem uma história rápida para contar, né? E ela entrou no momento ali do início meio que pouco antes da pandemia ali, né? Então foi uma casa que foi o primeiro cliente depois de 15 anos de carreira, foi o primeiro cliente que deu na mão assim, ó, faz aí o que vocês acham que fica legal, e construíram tudo. São clientes queridíssimos, e essa casa, quando ela ficou pronta, por ter uma arquitetura muito legal e ter sido muito bem feita, executada, já tinha umas redes sociais muito fortes, foi uma casa que mudou a regra do jogo para nós. A partir daquele momento, as coisas realmente começaram a andar muito mais fortes, porque a gente conseguiu realmente mostrar
mostrar todo o nosso potencial através de um cliente que confiou muito no nosso projeto. Então, acho que esse projeto é um dos projetos aí, se quiser mostrar um quarto projeto aí que realmente faz bastante diferença aí para nós. Então, a galera viu tudo aqui. Enquanto você estava falando, eu coloquei os projetos passando aqui. E Show. essas casas são incríveis. Realmente, eu já conheço, porque eu já tinha olhado tudo já. Mas são muito Sim. bonitas. A arquitetura é muito diferente, é muito própria. É muito legal. Ô, Cadu, e me fala mais uma coisa aqui. Depois desses anos todos aí de experiência, né? Tanto tempo aí de escritório e tudo, de sociedade, de gestão de escritório mesmo, né? Depois de todos esses anos, qual o insight que você tem para passar para a galera? Qual ideia que você teve assim durante esses anos que você acha que vale a pena compartilhar com o pessoal? Cara, eu acho assim, ó, sinceramente, tá? É aquilo que eu falo, né? Dentro da minha linguagem, do que eu faço como assinatura de arquitetura, eu sou o melhor arquiteto da Mairesse no sentido criativo, porque eu sou a Mairesse. Então, o que eu acho que é importante, assim, eu acho que o arquiteto, e tem bons profissionais, maus profissionais, mas o arquiteto que quer realmente a longo prazo se diferenciar, ele tem que ter uma personalidade forte na arquitetura que ele faz. Num primeiro momento, focar nas coisas básicas, que é tentar manter uma linguagem, né, evoluindo uma linguagem, mas não atirar para todos os lados, tentar ser realmente relevante naquilo que faz. E com a evolução, com o crescimento, eu acho que o maior investimento que se pode fazer, que é o grande diferencial hoje da Mairesse, é gestão, cara. Eu acho que gestão custa caro, mas paga a conta fácil. Então, tentar manter tudo internamente. Eu sempre falo assim, hoje tu falou dos renders, né? Eu posso cobrar o meu pessoal de render ali, porque eu fiz render a minha vida inteira. Então, é importante o arquiteto saber um pouco de tudo que está acontecendo, saber delegar. E aí, ao longo da evolução, apostar nisso, né? Constância na arquitetura que tu faz, aliada à gestão. Eu acho que isso aí é o grande desafio e diferencial, né? Desde o primeiro dia de arquitetura, a gente comprou, né? Eu e meus sócios da época, os sócios atuais, a gente comprou a bronca toda, né? Então, hoje a gente tem um processo e a gente não quer que o cliente fique falando com diversos fornecedores. A gente coloca tudo dentro da Mairesse para gerar uma experiência de arquitetura muito melhor e, obviamente, que isso traz muito mais trabalho, né? A gente tem muito mais bônus, mas tem os ônus também, né? Então, a gente faz projeto, a gente faz a gestão de obra, a gente faz a gestão do cliente junto a alguns fornecedores importantes, só que isso é muito importante. E uma outra questão que eu sempre saliento bastante é que a arquitetura não é feita sem bons parceiros. Então, ao longo daí de 20 anos, a gente conseguiu desenvolver um pool de alguns parceiros muito bons, tanto na parte de construtoras, como na parte de marcenaria, esquadrias, acabamento, porque na hora que dá algum problema lá, tem que contar com bons parceiros para tentar antecipar e não gerar esse tipo de transtorno em obra, mas também entregar um produto de altíssima qualidade e não tem mistério, né? Eu sempre brinco, eu sou fissurado por carro, né? Então, Fiat se compra na revenda da Fiat, Porsche se compra na revenda da Porsche. Então, tu tem que saber a leitura do teu cliente, entender se ele quer comprar um Fiat ou uma Porsche e indicar os fornecedores corretos para alcançar o objetivo do cliente. Certeza. Ô, Cadu, a gente já está chegando no final da entrevista. Tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria de responder, algum assunto? Não sei se vem alguma coisa na cabeça. O que eu sempre falo acredito que o público principal deva ser arquitetos, né, ou pessoas apaixonadas por arquitetura. Eu sempre falo assim, a arquitetura se faz com muito coração, assim, com muita paciência. Não, nada acontece do dia para a noite, né? A gente hoje está colhendo os frutos aí com muitas casas ficando prontas e a gente podendo filmar, fotografar e falar sobre o projeto. Mas esse grãozinho foi plantado há muitos anos atrás. Nada acontece do dia para a noite. Então, eu acho que esse é o grande insight, assim, paciência, perseverança e foco no tom artístico acompanhado de gestão. Acho que esse é o grande mérito aí do processo todo. Excelente. Cadu, foi uma honra, um prazer enorme ter você aqui com a gente. O bate-papo foi incrível.
Eu tenho certeza que o pessoal aí vai sair enriquecido aqui desse bate-papo. E eu espero que a gente possa conversar mais vezes no futuro. Fico feliz aí e estou à disposição. A gente gosta de bater um papo aí. Eu às vezes até brinco com a minha esposa, né, de ser complicado de casar as agendas para poder conversar mais sobre arquitetura. Mas quem me conhece sabe que eu adoro falar sobre arquitetura porque é o que eu faço, né? Minha vida é essa. Eu curto falar sobre arquitetura, sobre falando só para finalizar, uma das coisas que tu me perguntou, o que ficaria. Eu acho que o grande diferencial da Mairesse e da minha forma de conduzir as coisas é que eu não costumo esconder o jogo. Então, quem trabalha comigo ou outros arquitetos que são meus amigos, e a gente conversa muito sobre tudo, sobre renda, sobre gestão, sobre projeto. Então, eu acho que esse é um outro ponto importante, assim, dividir é melhor do que guardar para si, né? Tu evolui muito mais trocando ideia, mesmo que tu esteja ali puxando tecnicamente aquele assunto, tu vai vir algum insight, alguma coisa que tu vai transformar numa outra ideia. Então é muito importante ser benevolente, digamos assim, com os conhecimentos que a gente tem aí ao longo de muitos anos de carreira. Excelente, excelente. Cadu, foi um prazer, viu? Muito obrigado pela oportunidade aí. Se precisar, a gente está à disposição. Um grande abraço aí.